Então a gente vai adentrar sobre os dons do Espírito Santo. Mas antes eu quero perguntar aqui, quem tem menos de 2 anos de caminhada, levanta a mão. Quem tem menos de 5 anos de caminhada, levanta a mão. Quem tem menos de 10 anos de caminhada, levanta a mão. Quem tem mais de 10? Talvez vai ser falado coisas que você já ouviu. Vão ser dito coisas que você já aprendeu. Mas precisamos aprofundar cada vez mais. Então, antes da gente adentrar nos dons do Espírito Santo, é necessário fazer uma distinção. Existe uma diferença entre dons infusos e dons efusos. Deu para entender, sim ou não? Dons infusos é para edificação pessoal. Dons efusos é para edificação do outro, da igreja. Deu para entender? Então tem os dons infusos e os efusos. Por incrível que pareça, os mais importantes são os dons infusos. Eu sei que a ênfase aqui para vocês tem que ser trabalhado os efusos, para tirar toda a confusão que tem na nossa cabeça, porque quando a gente vai servir, a gente precisa estar afiado, afinado, aprimorado. Porque senão a gente chega em um combate onde as pessoas não sabem utilizar as armas. Então, num combate, primeiro a gente precisa identificar em qual esfera que ele está. Existem combates físicos. Existem combates espirituais. Quantas pessoas aqui enfrentam combates na vida financeira, dentro de casa, dívidas? É uma luta, parece que não rende, parece que sempre falta, é uma luta. Mas existem combates que estão na esfera espiritual e precisamos combater espiritualmente. Então, primeiro identifique em que esfera está o combate e depois quais são as armas para poder combater. E mais importante do que vencer o combate, sabe o que é? Saber quem combate do meu lado. Porque se algum dia eu for ferido em combate, eu quero estar do lado dos irmãos que não vão me abandonar no meio do caminho. Eu quero caminhar junto com os irmãos que se eu for ferido em combate, eles vão fazer de tudo para me carregar, como aquele paralítico que estava numa maca, que tinha 4 amigos dispostos a fazer a loucura de subir ele pelo telhado e descer ele na frente de Jesus. Então, no combate, se identifica qual que é, em qual esfera, quais são as armas, e também precisamos andar com pessoas que confiamos. Porque quando você chegar diante do combate, porque aqui no treinamento é muito fácil, mas na hora que o negócio está acontecendo, é que a gente vê realmente quem é que está na rocha e quem é que não está. Tem gente que fala muito bem, mas chega na hora de agir, cadê? Trava. E é importante a gente saber quem está ao nosso lado. Se é aquele que quando vê a gente caído, vai ignorar e deixar para trás, ou se é aquele que vai correr o risco de cair junto, mas vai tentar levar a gente. E você também está disposto a levar quem anda junto com você? Eu quero chegar no céu, irmão, e poder falar assim para Jesus. Jesus, abre o portão, está vindo uma multidão. Aqui é luta. Todos os dias eu enfrento lutas em casa. Ainda mais como missionário agora, que eu abri mão de tudo. As pessoas acham muito bonito, mas na prática não é. Faltam umas coisas. Às vezes eu vou numa missão, eu chego em casa, minha luz cortou. Às vezes eu estou ali na frente do altar e vou rezar por uma conta que vai atrasar ou que já está atrasada. Me liga uma mãe chorosa, fala, olha, eu tenho um filho dependente químico. Tem mais de 30 anos, eu não sei o que fazer. Eu estou exausto, eu não aguento mais. Você acha que eu vou rezar para pagar minha conta ou vou rezar pelaquela mulher? Não é fácil. Mas Deus honra.
Deus honra. Eu sou testemunha viva disso. Que Deus honra. Quantas pessoas estão torcendo para você fracassar? Quantas pessoas estão torcendo para você cair e falhar? Quantas pessoas estão esperando você se prostrar, cair, paralisar, desistir para falar assim, eu não te falei? Então é importante você saber com quem você anda. Porque na hora do combate, você quer olhar para o lado e falar, esse aqui eu posso contar. Essa aqui eu posso contar. O restante deixa para lá. A gente entrega para Deus e vamos junto. Deu para entender, sim ou não? Então vamos fazer uma distinção aqui entre os dons infusos e os dons efusos. Vamos começar pelos dons infusos. Isaías capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 3. Isaías capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 3. Antigo Testamento, Isaías. E a palavra de Deus vai dizer assim: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer. Palavra do Senhor. Então aqui vamos falar sobre os dons infusos, fazendo essa distinção entre aquele que é para edificação pessoal, para a gente adentrar naquele que é para edificação do outro, da comunidade, da igreja. Então dentro dos dons infusos a gente consegue encontrar 7. Quais são os dons infusos? São quantos? E aqui é interessante, porque a gente precisa entender o porquê dos dons infusos. Eu preciso entender aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Beleza? Que a mão lá em cima é o quê? Lembra da outra pregação? Mão lá em cima é o quê? Então faz a mão lá em cima. Céu. Bora, abre a boca. Céu. Outra opção. Qual é? Tobogã. Então eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Eu vou acelerar um pouco, então presta atenção para que vocês não percam nada. Eu preciso saber onde eu estou e aonde eu quero chegar. Ei, eu estou aqui na terra, Anderson, sou missionário, pai de 5 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, enfrentamos lutas todos os dias e vamos sangrar até a última gota, porque eu quero ir para o céu e levar a multidão para lá. Eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E você sabe onde você está, onde você quer chegar? Porque se você não quer ir para o céu, você não entendeu nada. Entenda você aqui, eu vou dar um exemplo. Olha, se você, quem é que tem aqui esse cachorrinho bonitinho em casa? Levanta a mão. Cachorrinho de madame, de rico, trata igual gente. Ele tem aniversário, bolinho especial, quitute, toma banho, coloca trancinha, faz tudo. Você pode tratar o cachorro igual gente. Isso não vai mudar a natureza dele, não vai. Você pode cantar parabéns, pode colocar roupinha do frio, pode dar banho no pet shop, você pode fazer o que for. O cachorro tem natureza animal. Repita comigo, cachorro tem natureza animal. Você pode tratar ele igual gente. Isso não muda a natureza dele. Mas nós, seres humanos, temos natureza humana. Os anjos possuem natureza angélica. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Ele quer nos tornar participantes da natureza divina. Isso é céu. Deu para entender, criatura? Deus quer nos tornar participantes da natureza divina. Ele não precisava. Mas o amor transborda. Ele quer nos tornar participantes da natureza divina. Eu quero morar no céu, não sei você. Se quer botar um biquininho de tigrinho e descer lá para o quinto dos infernos, porque lá tem resenha todo dia, lá tem churrasco todo dia, sabia disso? Só que você é a carne que fica girando no espeto. Eu quero o céu, aqui, sangue, luta.
Mas lá no céu é glória. Então, deixa vir. Deixa perseguir, deixa caluniar, deixa apedrejar, deixa puxar o tapete, deixa tacar pedrada. Deixa. Eu quero me assemelhar ao Cristo, eu tenho apreço pelos mártires, eu já falei isso para vocês. Imagine Santo Estevão, irmão. Na igreja nascente, vendo ali o jovem Saulo com autoridade e poder, mandando apedrejá-lo. Imagina uma pessoa morrer com pedrada. Às vezes a gente lê a Sagrada Escritura, mas não tem a capacidade de imaginar uma pessoa morrer levando pedrada. Porque se alguém pisa no teu pé, você já faz um escândalo. Quando quebra um copo na tua casa, você já faz é murmuração para todo lado. Se alguém te contrariar, se alguém na igreja falar, não pode fazer isso, você fica com birrinha. Imagine Estevão sendo apedrejado, tacando pedra, o homem levando pedrada, com os braços abertos. E ele dizia assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe quem que ele se parece? Sabe de quem é essa frase? De Jesus. Porque ali não era simplesmente um homem sendo apedrejado, ali era Cristo, porque o homem que tinha ali estava morto, sepultado, e quem vivia nele era Cristo, para poder falar como jovem Saulo, mas já como Paulo transformado lá na frente, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. As pessoas daquele encontro, daquele retiro, precisam olhar para você e ver Jesus. Você precisa sorrir e revelar Jesus, chorar e revelar Jesus, rezar e revelar Jesus, louvar e revelar Jesus, se vestir e revelar Jesus. Essa é a nossa missão. Deus nos quer participando da natureza divina. Vai olhar, vai ver um homem fraco, frágil, pecador, limitado, fragilizado. Mas aquela atitude movida pelo Espírito não foi uma atitude feita pela carne, mas foi um homem consumido, foi uma mulher consumida que agiu não na carne, mas no Espírito. Precisamos saber onde estamos e onde quer chegar. Você está aqui na terra, se você quiser entrar no céu, santidade. Levíticos capítulo 19, versículo 2, sede santos porque eu, vosso Pai, sou santo. Quem faz o convite é o Cristo, é Deus. Na outra página, no próximo versículo, lá no 20, no versículo 8, em Levíticos, vai dizer assim, eu sou o vosso santificador. Vou te explicar. Uma vez eu estava conversando com a protestante, é engraçado, eu não gosto de perder tempo e nem jogar pérola aos porcos. Mas foi engraçado, porque ela achou estranho porque que os católicos têm um purgatório. Aí, ela caiu numa cilada. Eu falei bem assim, para vocês que acreditam, se acredita em Deus, você está salvo, sim ou não? Aí ela falou, sim, está salvo. Então acabou, para que vocês precisam do Espírito Santo? Aí ela achou estranho e falou, o Espírito Santo é o santificador, mas você não já está salvo. Acabou? Pronto. Aceitou Jesus, está salvo, então você agora vai para o céu. Você precisa do Espírito Santo para quê? O Espírito Santo é o santificador. Por isso que os católicos têm um purgatório. Porque quem morre aqui na terra, na amizade do Senhor, amanhã eu falo um pouco mais sobre isso, vai para o purgatório. No céu só entra quem é? No céu só entra quem é? Então sabe para que você precisa dos dons infusos? Porque é eles que vão te santificar. Ele é o equipamento que a gente precisa para combater o bom combate. Interior, começa aqui dentro. Para você entender um pouco mais sobre a vida espiritual, talvez você já entenda, mas para quem não entende, vai entender um pouco melhor agora. Existem 3 inimigos: o mundo, o demônio e eu mesmo. Sabe qual é o pior desses? Eu mesmo. Então, os dons infusos servem para santificação pessoal. A gente precisa progredir. Então, a gente primeiro se torna capaz de Deus quando a gente deixa de ser criatura e se torna filho. Quando a gente passa pelo batismo, a gente recebe dons teologais. Teo é Deus, logal, lugar, provém de Deus. Então a gente recebe dons que nos torna capaz de Deus, porque Deus quer que a gente seja participante da natureza divina. Deu para entender? Quase, né? Que ninguém respondeu, então ninguém está entendendo nada, não vai clarear mais. Mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso na pregação de amanhã, falando um pouco mais sobre santidade. Mas eu quero dizer para vocês que os dons infusos é para isso, para edificação pessoal. Você quer ver?
Já que você não está entendendo pela via favorável, vamos pela desfavorável. Existem 7 pecados capitais. Sabe o que significa capital? Significa capote. Capote significa cabeça. Cabeça vem de raiz. Existem 7 pecados raízes que deles derivam todos os outros. Deu para entender? Então existem 7 pecados capitais, raízes, cabeças que deles derivam os outros. Só que Deus, na sua perfeição, no seu primeiro ato de misericórdia, que as pessoas não entendem, o primeiro ato de misericórdia de Deus é expulsar Adão e Eva do paraíso. As pessoas acham que isso é uma maldade. Ah, mas eles só erraram uma vez. Imagine você. Você ainda quando jovem, que muitos aqui já têm idade como eu. Imagine você, como jovem, morava anos lá na casa do seu pai e da sua mãe. Você errou uma vez. Sua mãe e seu pai falou assim: você nunca mais pisa dentro de casa. Você acharia isso justo? Sim ou não? Aparentemente a gente não acharia justo. Só que o primeiro ato de misericórdia de Deus é expulsar Adão e Eva do paraíso, mas tem um motivo. Não é porque, não é, mas Deus é misericórdia, porque ele não perdoou e estava tudo certo. Calma aí. Existia 2 árvores. A árvore do bem e do mal. Certo? E a árvore da vida. Tinha 2 árvores. E aí Adão e Eva sucumbe, Adão também. E aqui tem outro detalhe. Não vou aprofundar muito, que é outro tema. Mas imagine, fala assim os homens, foi a culpa de Eva. Mas antes de Eva cair, Adão e Eva quebram um princípio. Porque sempre antes da gente cair num pecado grave, primeiro a gente fere um princípio. Você quer ver o princípio? Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma similar. Quando Eva sucumbe ao pecado, ela estava só. Aí você pode falar, tá vendo? É culpa de Eva. Não, mas talvez a culpa é do Adão que deixou Eva só. Ou de Eva que deixou Adão só. Mas primeiro feriram um princípio. Não é bom que o homem esteja só. Estava só, caiu, sucumbiu. Você vê. E aí o que acontece? Eles sucumbiram ao pecado e caíram no pecado. E aí a gente tem uma mancha. Por isso que a gente precisa entender bem essa situação, para a gente entender bem como que funciona os dons, talentos e carismas. Porque se a gente não entende a raiz do problema, a gente não entende qual é a eficácia do remédio. Se a gente não entende a ferida, como que a gente aplica o remédio? Tá entendendo? Deu para entender? Então vamos lá. E aí o que acontece? Quando Adão e Eva caem no pecado, eles sucumbiram porque eles tocaram na árvore do bem e do mal. Só que se eles caíssem na tentação de tocar na outra árvore que era da vida, aquele pecado ia ser perpetuado e o homem ia ser banido do céu por resto de toda a eternidade. Então o primeiro ato de misericórdia, Deus vira e fala, já que o homem e a mulher sucumbiram e aí fraquejaram e caíram ali naquele pecado do bem e do mal daquela árvore, vamos expulsar eles dos paraísos para que eles não corram o risco de perpetuar essa realidade e vamos pelo tempo dar os instrumentos, dons, talentos e graças para que esse homem possa participar da natureza divina. É isso que acontece. Então o primeiro ato de Deus é de misericórdia. Porque se o homem, Adão e Eva sucumbissem e pegasse ali também do fruto da árvore da vida, iria perpetuar o pecado, o homem seria banido do céu para o resto da vida e da eternidade. Deu para entender, sim ou não? Então vamos avançar. Então, os 12 infusos é para edificação pessoal. Para a gente poder chegar ao céu. Porque não vale nada você pregar para uma multidão e vir você a perder a própria alma. E a gente precisa ter muito cuidado. E vocês, servos, escuta. Existe um demônio chamado demônio do meio-dia. Esse demônio e essa tentação é uma das mais perigosas para quem tem tempo de caminhada. Quanto mais tempo, mais perigosa é. E aqui está na própria Sagradas Escrituras, na tradução Vulgata, no Salmo 90, vai dizer isso. Sobre o demônio que corre no meio-dia. Está assim. Mas na Jerusalém, a tradução Vulgata, vai estar escrito dessa forma. Salmo 90, se eu não me engano, versículo 5. Então é muito delicado. Porque o demônio do meio-dia é aquele que nos aflige quando a gente acha que já está tudo certo. Não, já rezei.
Ah, não, já fiz. Ah, não, já trabalhei. Ah, não, já isso e aquilo. Ah, não, já tem caminhada. Ah, não, já tem virtude. Ah, não, já estou lá em cima, estou no auge. E aí o demônio começa a tentar implantar no nosso coração o orgulho, a vaidade. E começa a nos arrancar da graça, porque a gente começa a se comparar com aqueles que estão iniciando a caminhada, falando assim, não, mas eu rezo mais que ele, não, mas eu faço mais que ela, não, mas isso e aquilo, e começa uma competição e o demônio está destroçando ela de dentro para fora, porque o nome disso é pecado capital, pecado cabeça, pecado raiz, que começa pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade. Está vendo? Existem 7 pecados capitais, mas Deus em sua plenitude e perfeição, querendo nos aperfeiçoar. Sabe o que é aperfeiçoar? Santidade. Você pega a palavra de Deus, em umas traduções você vai ouvir a palavra sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Em outras traduções, você vai ouvir que vai estar escrito assim, sede perfeitos, porque eu, vosso Pai, é perfeito. Então, santidade e perfeição é a mesma coisa. Então Deus querendo o nosso aperfeiçoamento envia dons para combater e arrancar o mal pela raiz. Sabe por quê? Mateus capítulo 7, versículo 17 seguintes diz assim: toda árvore boa produz um bom fruto. Toda árvore má produz um má fruto. Nenhuma árvore boa produzirá um má fruto. Nenhuma árvore má produzirá um bom fruto. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. O que acontece? Quando a árvore produz um fruto podre, não adianta você arrancar o fruto e jogar fora. Você precisa ir na raiz do problema. Eu digo isso com propriedade de causa, porque tem muitos dependentes químicos que a gente atende, e boa parte dos problemas deles não está na dependência química, mas está na raiz do problema que provavelmente está alicerçado a situações voltadas para a sexualidade. A pessoa não entende isso. E aqui eu vou falar para homem, já dar uma colher para você, um bônus, para você entender. Tem muita gente que acaba caindo em pecados graves, em vícios graves, mas não entende que o início disso começou num pecado que você, na tua cabeça, manipulado pelo demônio, acha que é inofensível porque afeta só você mesmo. Quantos homens que eu atendo que está perdendo o seu matrimônio, viciado na cocaína, viciado em bets, viciado em cigarro, viciado em bebida, viciado ali em prostíbulos. Sabe onde mora a raiz do problema? Masturbação, pornografia. Tá vendo? Fala, não, mas ali eu estou afetando só a mim mesmo. Não. Não falei que tem uma consequência, o pecado? Sabe qual é a consequência do pecado original? O pecado original, ele enfraqueceu a nossa vontade. Vamos assim, no início, levanta a sua mão. Fecha ela assim, fala, o pecado original obscureceu minha inteligência. Enfraqueceu a minha vontade. Desordenou meus sentidos. Vamos lá, mais uma vez. O pecado original obscureceu minha inteligência. Com a inteligência obscurecida, às vezes eu elejo uma coisa ruim achando que ela é boa. Ele enfraqueceu a minha vontade. Eu começo bem e termino mal. Faço o mal que não quero. Está fraca a vontade. E aqui é onde mora o vício. Porque se o homem cai na masturbação, cai na pornografia, ele rompe todas as barreiras. E dali para frente, como não tem mais proteção, não tem porta, não tem barreira, não tem muro, não tem portão, todos os outros vícios vêm depois. Deu para entender? Enfraqueceu a vontade, bagunçou os sentidos. Deu para entender? E aí, sabe o que acontece? Eu acho isso muito bonito para a gente poder fechar e avançar aqui, senão eu estouro meus tempos tudo aqui e não passa onde tem que passar. Ó, quando a gente tem uma experiência pessoal com Deus, sabe o que acontece? Olha o que acontece. Eu vou explicar para você, de forma teológica, o que a gente chama de experiência pessoal com Jesus Cristo. Sabe o que é uma experiência pessoal com Jesus Cristo? É quando, diante de um momento, favorecido por uma canção, favorecido por uma pregação, favorecido por uma intercessão, por um ministro de cura e libertação, aquela pessoa, ela acessa a fé teologal que ela recebeu no batismo. Porque a gente recebeu, mas não é porque eu recebi que eu posso usar e acessar toda hora.
Eu só acesso a fé teologal quando tenho uma iniciativa divina. Então, o que acontece? Olha que bonito. Lembra o que é o pecado original? O que é isso aqui? Quando você acessa a fé teologal, numa experiência pessoal com Jesus Cristo, ele ilumina a sua inteligência, que convida a sua vontade enfraquecida a dar uma resposta. E quando você dá uma resposta, começa a ordenar os seus sentidos. Desordenar. Deu para entender? Sabe qual é o nome disso? Experiência pessoal com Jesus Cristo. Quem tem uma, a vida nunca mais será a mesma. Só que os santos, eles se habituaram. E eles tinham constantes atos de fé, esperança e caridade, que a gente recebeu no batismo. Só que Deus é maravilhoso. E Ele sabe que tem os 7 pecados capitais raízes. Então, no Santo Crisma, a gente recebe dons chamados de dons de aperfeiçoamento. Então, Deus nos concede dons para aperfeiçoar, ou seja, para nossa santificação. Que dons são esses? 7. Vamos passar aqui rapidinho. 7 dons infusos recebidos no Santo Crisma. O temor de Deus, piedade, ciência, fortaleza, conselho, entendimento e sabedoria. 7 dons. Esses 7 dons vão combater 7 pecados capitais: soberba, o orgulho, a inveja, a avareza, a preguiça, a ira, a gula e luxúria. Deu para entender? Então, qual é o oposto de perfeição? Imperfeição. Então, o demônio quer que a gente deite e role nas imperfeições. E Deus nos concede dons para nos aperfeiçoar. Então, filho, filha, às vezes você pensa assim: ah não, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu vou para o céu. Não. Deus te quer santo. Então a primeira luta é contra o pecado mortal. Só que depois a gente precisa adentrar em águas mais profundas. E a nossa luta não vai ser mais contra o pecado mortal, porque estão tentando normalizar dentro da igreja que o pecado mortal é uma coisa que é tranquilo. Não, não é, tem que ser abominável para mim e para você. A gente precisa ser fiel ao pouco, para Deus confiar mais. Não é assim? Seja fiel no pouco. Então, no lugar de combater o pecado mortal, eu preciso ir além, combater o venial e as imperfeições. Tá dando para entender? Porque tem as imperfeições. Tem os desvios de caráter. Tem as inclinações do nosso temperamento. Por exemplo, meu temperamento é colérico. Minha vontade de sair arrancando a cabeça de quem fica me contrariando. Então, é uma imperfeição. Eu não posso agir assim. Então, como que eu vou compensar isso? Eu vou compensar isso com a virtude. Mas o meu temperamento é fácil para outras coisas. Eu não tenho medo de me expor em público. Mas, por exemplo, quem é melancólico, Deus me livre. Se falar para a pessoa melancólica vir aqui na frente, ela se treme todinha. Eu acho que ela desmaia antes de chegar aqui. Porque isso para ela é difícil, mas tem coisa para ela que é mais fácil. Então, a gente vai combater as imperfeições e inclinações com a perfeição. Os dons de aperfeiçoamento. Quais são? 7. Deu para entender, sim ou não? Sim. Apagou aqui, esse aqui apagou. Nem o microfone, ó. Voltou. Aumenta só um tiquinho. Senão amanhã eu não consigo pregar. Né? Pode ser. Mas eu vou... Então, para vocês entenderem, olha, existem 7 dons infusos. Temor, piedade, ciência, fortaleza, conselho, entendimento e sabedoria. Combatem os 7 pecados capitais: soberba, inveja, avareza, preguiça, ira, gula e luxúria. Só que quando você acessa esses dons infusos e combate os pecados raízes, isso gera 7 frutos. Olha que bonito. Humildade, caridade, desapego, perseverança, providência, temperança e pureza ou amor ordenado. Então uma coisa puxa a outra. Deu para entender? Misericórdia. Quando eu pergunto e o povo... Deu para entender? Sim. 3 pessoas responderam, o resto não está entendendo nada. Glória. Agora vamos avançar um pouco mais para a gente poder trabalhar os outros temas que para vocês também são muito importantes. Eu falei para vocês sobre o dom infuso. Vocês entenderam a necessidade do dom infuso? São Tomás de Aquino, doutor angélico, doutor da igreja. O que é um doutor da igreja? Ele aponta o caminho seguro. Então, São Tomás de Aquino, ele vai dizer que o estado de graça é superior a todos os dons, talentos e carismas. Só para você entender. Porque o demônio,
pode mover a pessoa a realizar prodígios e milagres. Deu para entender? Até em estado de pecado mortal, a pessoa pode utilizar alguns dons carismáticos. Mas no céu ela não entra. Então o estado de graça, vai dizer São Tomás de Aquino, é o semen gloria, significa o germe da glória. Então quando você está em estado de graça, a Trindade habita em você. Um dos versículos que eu mais amo nas Sagradas Escrituras é João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. O Pai o amará. Nós, porque é a Trindade, iremos a Ele e nele faremos morada. Olha que maravilhoso. A Trindade querendo morar em nós. Santo Agostinho, o doutor ali da igreja, ele vai dizer como? Ele vai dizer assim: eis que estava dentro e eu fora. Santificação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você pode colocar uma blusa bem bonitinha da igreja, fazer uma maquiagem, uma escovinha, fazer sobrancelha, aquelas unhas de todo jeito. Pode estar bonita por fora, mas e por dentro? Então, santidade é de dentro para fora. Então, dons efusos é para edificação do outro. Deu para entender, sim ou não? Dons efusos são 9, beleza? Dos 9, vamos passar aqui rapidinho. E depois eu vou explicando de um por um. Os 9 dons efusos para edificação do outro. O dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom da profecia. Depois do dom da profecia, tem o dom de cura, e aqui cura, eu explico na hora de chegar aqui. Dom de fé, dom de milagres, dom de ciência, dom de sabedoria, e grava esse no coração. O mais importante de todos eles, o guardião de todos os dons, se chama o dom do discernimento dos espíritos. Esse é o guardião de todos os outros, o mais importante. E a gente vai entender o porquê. Então, dom de oração em língua. O que é efuso? Efuso é porque é para fora, é um derramamento, ou seja, transbordou. Então, o infuso é para dentro, o efuso transborda para fora, é para o outro, para a comunidade, para a edificação da igreja. Deu para entender? Então a gente começa com o de oração em línguas, o dom de línguas. Só que o dom de línguas, aqui a gente precisa entender, tem a oração em línguas, tem falar em línguas e tem cantar em línguas. Quando eu oro em línguas, é edificação pessoal. Não diz que o dom da oração em línguas abre porta para todos os outros? Sim ou não? Já ouviu isso? Então, quando você ora em línguas, edificação pessoal, você está na intimidade do Espírito Santo, e sabe o que está acontecendo? Porque sempre inicia antes com louvor, sim ou não? Não é assim nos grupos de oração, nos encontros, eventos? Primeiro começa a animação, as pessoas não sabem distinguir. Existe uma diferença entre animação e louvor. Animação é para animar o povo, para ele chacoalhar, sair do lugar e não ficar dormindo, igual tem metade dormindo aqui. Pode trazer o balde, Andréa. Eu vou tacar a cadeira, é melhor a água do que a cadeira voando. Então vamos lá. A animação é para chacoalhar o corpo, para tirar a gente do comodismo, para tirar a gente da mesmice. Mas louvor é a gente dizer a Deus o que Ele é e o que Ele faz. Isso é louvor. Sabe qual é a importância do louvor? No Catecismo da Igreja Católica fala que um louvor é aquele que reconhece a Deus mais imediatamente. Eu acho engraçado porque esse é o termo. Fala mais imediatamente. Não é estranho você ouvir isso? Mas está lá no Catecismo. Fala assim, que o louvor é aquele que mais imediatamente reconhece Deus como Deus. Ou seja, quando a gente louva, a gente coloca Deus no centro. Deu para entender? Sabe o que é o louvor? Quem gosta de café aqui, levanta a mão. Eu gosto de café, meu irmão. Aqui é só na base do café. É difícil ver um cristão que não gosta de tomar café. Eu já fico assim, olhando meio assim, será? Tem alguma coisa errada ali. Vai. Tem aqueles, né? Que não pode. Enfim. Quando a gente vai fazer o café, a gente pega ali um bule, põe a água, né? Para quem gosta com açúcar, já põe açúcar, né? Para quem não gosta, não põe nada. Não é assim? E aí, se eu pegar o pó e colocar na água, fez café?
Não. Por quê? Primeiro tem que ferver a água, né? Porque se você pegar água gelada e tacar o pó, vai virar uma gororoba lá mesmo no café. Sim ou não? Nem coato vai virar uma lambrequeira, meu irmão. Precisa estar como? É isso que é o louvor. O louvor prepara a gente, ó, para poder receber as graças. Ó. É isso que o louvor faz. Ele pega a gente, uma água fria, para alguns morna, e faz ela entrar em ebulição. E aí a oração em línguas ela é pessoal e nos abre para receber todos os dons. Pode ser que eu vou receber um dom definitivo, pode ser que eu receba um dom temporário. Por quê? Porque vamos supor que naquele momento Deus quer realizar um milagre. E aí você que está ministrando, ou você que está ali no front, e não tem outra pessoa que tem um dom. Talvez Deus vai te dar aquele dom de forma definitiva, talvez vai ser temporário só para aquele momento. Deu para entender? Então tem um dom temporário e tem um dom definitivo. Mas o que vai preparar para receber os dons? A oração em língua. Então começa aqui dentro e transborda para fora. Deu para entender? Então começa no louvor. Porque primeiro Cristo precisa estar no centro. Se Cristo não estiver no centro, se for você, soberbão, vaidoso, bonitão, bonitona, o demônio vai correr. Mesmo. De você que não vai ser. O demônio corre de Deus, de Jesus Cristo, de você não. Só se for para bater na tua cara, ele vai correr mesmo. Então vamos lá. Oração em línguas, pessoal, edificação pessoal, nos prepara e abre a porta para todos os outros dons. Agora, quando a pessoa fala em línguas ou canta em línguas, logo vai exigir o segundo dom, que é a interpretação. Toda vez que alguém falar em línguas ou cantar em línguas, alguém, seja a mesma pessoa ou outra, vai ser suscitada para trazer a interpretação daquela oração, daquela fala, daquele canto. Deu para entender? E é totalmente diferente, porque o Espírito Santo de Deus é ordem. E sabe o que é incrível? Quando uma pessoa começa a falar em línguas, todo mundo que está no Espírito automaticamente silencia. É automático. Só vai continuar orando em línguas alto quem está na carne. Ou se for o demônio. E logo vocês vão ver, quando chegar no último dom, vocês vão entender que o demônio age nessa situação. Então deu para entender? Oração em língua pessoal, falar em língua, cantar em língua vai exigir interpretação. Por quê? Porque está falando em língua, tem uma mensagem ali. Para a comunidade, que não é edificação do outro, do povo, da igreja. Então toda vez que alguém cantar lá, antes, como que é o canto em língua? A pessoa está orando em língua. Ela está se preparando para abrir para os dons. Pode ser que venha o seu dom definitivo aflore, venha para fora e Deus queira te usar. Pode ser que não. Eu tenho um irmão de caminhada que ele tem o dom da ciência muito aflorado. E é engraçado de conversar com ele, eu gosto de ir em missão com ele, né? Porque eu tenho outros dons. E aí é bom que se juntam um completa o outro. É assim que é a igreja. O corpo não é feito só de pé ou só de mão, mas tem o pé, tem a mão, tem o joelho, e junta tudo e tem que ter essa competição de dom. Eu tenho tantos dons. Eu tenho uma raiva quando isso acontece. O povo acha que é o dom. Não é Deus, é sempre Deus que faz. A gente não vale nada. E aí o que acontece? Aí ele fala assim, irmão, quando Deus fala, quando Deus pede para me falar, eu falo. Se Deus não falou nada, eu não vou falar nada. Então tem vezes que ele chega no momento de oração, conduz o momento de oração, Deus não falou nada, ele vai inventar. Meu pregador vem de longe, mas Deus não falou nada, ele vai falar o quê? Porque tem gente estrela que vai inventar. Deus está tocando o meu coração aqui, que tem uma pessoa aqui que está cansada. Você tá de sacanagem, pô. Pô, com a correria que tá o dia a dia, com o tanto de luta que a gente tem, cuidando de menino, trabalhando, pegando ônibus, trânsito, engarrafamento, loucura para todo lado, você chega em casa, aí a pessoa proclama que a pessoa está cansada. Se eu perguntar aqui quem está cansado, todo mundo vai levantar a mão, pô, tá todo mundo cansado. Aí a pessoa tá inventando, meu irmão. Ou então, você escuta a pessoa assim, Deus está derramando uma leveza. Irmão, Deus me tirar lá da minha casa, no dia do meu descanso, meu filho está doente, meu bebê, minha esposa está sozinha.
Meus outros pequenos dão um trabalho. Eu tenho um filho autista, porque tem gente que fica floreando autismo. Não tem flor nenhuma no autismo. Eu amo meu filho e é dolorido ver ele sofrendo. E a gente sofre junto e sofre na dificuldade de aprender a lidar. Aí eu saio de lá para vir aqui, para tu sentir uma leveza. Ah, tá de sacanagem, eu vim aqui para ganhar tua alma para Jesus, meu irmão. Para tu mudar de vida, para sair daqui outro ser humano, para tu sentir uma leveza. Aí a pessoa está procurando, Deus põe no meu coração que a pessoa está sentindo uma leveza. Para, Deus não precisa nem colocar isso no coração. Toca um teclado desse aí, começa a ministrar uma música, já quer levitar. A leveza já está vindo, não precisa proclamar. Tem gente que não sente a leveza porque é tão pesado que é uma pedra no sapato de todo mundo. É uma tranqueira. Então deu para entender, existe o dom oração em línguas. Oração em língua pessoal nos prepara para todos os dons, mas quando alguém fala em língua ou canta em língua, vai exigir uma interpretação. Por quê? Porque tem uma mensagem para o povo, para a comunidade. Pode ser uma mensagem para aquele grupo, pode ser uma mensagem para aquela cidade, para aquela região, até mesmo para o país ou até mesmo para o mundo. Deu para entender? Aí a pessoa está orando em língua, orando em língua. Aí depois começou um negócio, porque as pessoas confundem. Existe também os gemidos inefáveis. Está aqui, é Atos dos Apóstolos. Então tem pessoa que não vai estar orando em língua, mas vai estar cantarolando. Vai estar... Mas ela ainda não está cantando em línguas. É só gemidos inefáveis. É um gemido inefável. Pronto. Está lá, Atos dos Apóstolos. Agora, quando ela começa a cantar em línguas, ou falar em língua, é diferente. Aí logo você vai ver um negócio diferente, é impactante. Entendeu? Todo mundo vai silenciando. Quem está no espírito. Vai ter os teimosão, vaidoso na carne, que vai estar lá pipocando ainda. E o demônio sempre vai chamar a atenção. E aí a pessoa começa a falar em língua, cantar em língua, depois ou ela mesma vai interpretar, ou Deus vai suscitar alguém para interpretar. Deu para entender? Então aqui a gente já falou sobre dois dons. O dom em línguas, falar em línguas, cantar em línguas e oração em línguas. Beleza? Então, falar em línguas e cantar em línguas sempre vão exigir interpretação. Então, se você tiver num momento de ministração forte, de efusão, de transbordamento, alguém cantou em línguas ou falou em línguas e não veio interpretação, provavelmente foi na carne. Já sabe? Aí você vai acessar o guardião de todos os dons, que é o dom do discernimento dos espíritos. Eu falei para vocês também sobre o segundo dom, que é a interpretação de línguas, que revela o sentido espiritual e edifica a comunidade diante daquela fala em línguas ou diante daquele canto em línguas. Deu para entender? Sim ou não, gente? Sim. Acorda, pode tocar o piano aí, que o povo aí tá dormindo. Terceiro dom, o dom da profecia. Aqui eu vou fazer outra distinção, porque existe o dom da profecia e existe o profeta. As pessoas acham que quem tem o dom da profecia é profeta. Não. Porque aquele dom pode ser concedido de forma temporária ou de forma definitiva e ele tem uma finalidade. Só que escreva isso no teu coração. Toda profecia vai a julgamento. Repita comigo. Toda profecia vai a julgamento. Então, quando esse dom chamado profecia é proferido em algum lugar, primeiro você precisa olhar para quem profere, para a vida da pessoa, se ela é íntegra ou não. Segundo, você precisa ouvir o que ela proferiu. E terceiro, se aquilo for de encontro a alguma verdade de fé ou doutrina da igreja, é profetada de cara. Então, se a pessoa que está proferindo não é íntegra, já coloca o pé atrás, que provavelmente não é algo genuíno. Ou, se aquela profecia ali é um Ctrl-C e Ctrl-V, aí você já sabe que coloca o pé atrás, vai colocar julgamento. É igual tem muita pessoa que vai profetizar e colocar, Deus me mostra que você vai ser padre. Aí depois vem outra pessoa, reza daqui 3 meses, Deus me mostra que você vai casar, eu vejo aqui 5 filhos. Ah, para com isso, gente, pelo amor de Deus. Vocação é algo pessoal. Se Deus vai te chamar para fazer alguma coisa, a primeira pessoa que Ele quer convencer, que entenda a sua vocação principal, é você mesmo.
Então Deus vai mostrar para você. Ele não vai mostrar para uma pessoa que nunca te viu na vida que vai encostar o te vejo padre. Pelo amor de Deus, é 9 anos para virar padre. E para casar, hoje em dia, as pessoas têm até o curso, agora prolongou um pouco. Mas eu acho que tinha que ser uns 9 anos de preparação também. Porque aquele curso você acha que prepara para te jogar dentro de casa, para tu aturar um homem, para tu aturar uma mulher? Nada disso. É luta. A luta é para os dois, é para qualquer vocação. Vocação de serviço é luta. Sempre vai ser. Para o homem, para a mulher, para o consagrado, para o sacerdote, para o esposo, para a esposa. Sempre vai ser luta. Aí mesmo as pessoas encostam a mão no outro. Eu conheço e acompanho muitas pessoas que desenvolveram depressão porque a gente botou a mão na cabeça e deu profetada. Ah, eu vejo você freira. Menino endoidou. Achou que ia ser freira, ninguém aceitava, caiu no cabelo. Tá vendo só o perigo que tem nisso? Por isso que o guardião de todos os dons... Ah, antes eu estou ficando com medo, eu não vou rezar. Não, o medo é importante você ter, mas tira o medo e troca ele por temor. O temor de Deus. Em querer fazer a vontade de Deus. Porque senão você vira um medroso, uma medrosa e não faz nada também. Tu quer ver que é Deus? Deus sempre gera paz. Você quer ver o demônio? Ele inquieta a gente. Você quer ver um homem? Inquieta a gente. Se você tiver que proferir alguma coisa, teu coração falta sair pela boca. Você tenta fechar a boca, você tenta ficar quieto. E o negócio dispara, você começa a tremer, começa a suar. Parece que vai explodir. Você põe para fora, paz. Agora você começou a ficar inquieto. Coração parece que vai explodir. Você falou, ficou pior. Com certeza foi na carne. Deu para entender? Então existe a diferença entre o profeta e o dom da profecia. O profeta é voz de Deus aqui na terra. Algo raro de se ver. Muita gente se auto-intitula profeta, mas não entende o que é o profetismo e é coisa séria. Profeta tem linhagem, tem descendência, tem eleição, tem chamado e paga um preço caro. Tem até um menininho nas redes sociais que fala que ele é profeta. Eu vou pegar um profeta daquele, eu vou arrebentar ele todinho a porrada, que ele não está precisando de oração, não. Ele precisa levar uma surra mesmo e não tem ninguém com coragem de dar. Enfim, vamos lá. Então tem o dom da profecia. O dom da profecia ele tem 2 níveis. Tem a profecia de escritura e tem a profecia pastoral. Antes, o que é a profecia de escritura? Comumente, quem tem o dom da palavra, está no momento forte de oração, é inspirado pelo Espírito para abrir a palavra. E às vezes a palavra que vai vir é para edificação pessoal dele, ou às vezes vai vir uma profecia nesse nível da Escritura, onde ele vai proclamar aquilo que Deus inspirou ele naquele momento de oração a proclamar. Deu para entender? Então existe a profecia no nível de Escritura, que é uma palavra que foi inspirada no momento de oração, a pessoa abriu, comumente vai ter uma confirmação. Você vai falar, eu confirmo. É porque tem gente que confirma tudo também, eu tenho medo de quem confirma tudo. Outra coisa que eu tenho medo é de quem tem um monte de visão. Uma vez eu fui para uma missão, chego no lugar, aí tinha um missionário lá. Aí o missionário queria fazer contenda e intriga. Eu falei, ali tem dedo do demônio, por quê? Porque Deus quer unir. Quem quer dividir? Diabo no divisor. Então, quando você vê intriguinha, panelinha, fofoquinha, um contra o outro, tem dedo do Satanás ali. E aí ele queria toda hora conversar com os coordenadores da missão à parte e tudo. Aí chegou no momento de intervalo, eu estava passando junto com outro irmão missionário que foi junto, e ele estava num complôzinho desse aí. Aí eu cheguei bem na hora junto com outro irmão. Aí ele falou, não, porque Deus me mostrou na visão no carro quando a gente vinha para a missão. Isso e aqui. E ele foi contando um filme. Eu falei, meu Deus, que foi uma visão ou foi 2 temporadas de uma série? Pelo amor de Deus, cara. O cara veio lá de Brasília para Catalão tendo visão. Isso não é visão não, isso aí é 2 temporadas, o tempo que é de um lugar para o outro, você está entendendo? Que nem tudo é no espírito. Aí você fala, não, mas quem está falando é fulano de tal, ele é cheio do dom, e a pessoa fica com respeito humano e acredita em tudo que o mané está falando. Qualquer um, até mesmo eu que está aqui na frente, se não vigiar, cai, faz profetada, fala um monte de besteira. Tá dando para entender? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, senão a gente faz merda. Estraga a vida do povo. Ah, porque Deus me mostrou em um filme, eu falei, meu Deus do céu, e como que termina a 2ª temporada? É quantos episódios?
Aí ele falou assim, é porque tem que fazer um momento de perdão. Irmão, Deus não precisa inspirar para fazer um momento de perdão, não. Todo mundo precisa perdoar. Tá? Você entende? Deus vai mostrar 2 temporadas de filme para ele para falar que precisa de um momento de perdão? Tem coisa que a gente precisa ter muita prudência e muito discernimento. Senão a gente cai numa cilada. Tá dando para entender? Então tem a profecia de escritura e a profecia pastoral. Como é a profecia pastoral? É uma palavra de discernimento e orientação espiritual que Deus inspirou aquele que tem o dom da profecia naquele momento. Seja temporário, seja definitivo. Deu para entender? Aí a pessoa vai proferir. Deus coloca aqui no meu coração, bababá, 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 bababá. E aí você precisa identificar se aquilo é uma profecia, se vai ser uma palavra de ciência ou sabedoria. Mas eu vou passar para os outros dons para você conseguir entender. Beleza? Deu para entender, sim ou não? Então agora a gente vai para o 4º dom, dom de cura. Só que aqui o dom de cura é o dom de cura do corpo e da alma. Então esse dom de cura pode tanto se manifestar numa cura física, mas também numa cura espiritual. A gente chama isso de cura e libertação. E para quem tem o ministério de cura e libertação, entende que cura interior é um processo e leva tempo. Não acha que é da noite para o dia que a pessoa vai ser curada e liberta e pronto. Não, um processo. Por quê? Porque tem rancor, tem mágoa, tem violência que a pessoa sofreu, tem uma série de situações lá para trás que vai exigir uma cura interior. Ou, às vezes, até uma cura física. Deu para entender? Então, o dom de cura pode ser cura integral, ou seja, ser integral pode ser no corpo ou pode ser na alma. Pode ser instantâneo ou progressiva. Então, tem cura que vai se manifestar instantaneamente. Ou vai ser um processo, onde vai acompanhando, vai rezando, vai intercedendo, e ali vai favorecendo para que aquela pessoa seja liberta como um todo, no corpo e na alma. Deu para entender, sim ou não? O dom de fé. Aqui o dom de fé, para você entender, vamos chamar de fé turbinada. Por quê? Porque existe a fé natural, existe a fé sobrenatural e existe a fé que alguns chamam de expectantes ou a fé como carisma, que é essa que a gente está falando. Deu para entender? Alguns vão falar que são 4 tipos, mas aqui vamos restringir em 3. Beleza? O que é fé natural? Vamos supor, se eu pegar aqui uma nota de 20 reais, vamos supor que eu estou com uma nota de 20 reais aqui. Vocês estão vendo a nota de 20 reais aqui? Não, mas você acredita que eu estou simbolizando a nota aqui? Você acredita que uma nota de 20 reais consegue comprar uma Coca-Cola? Tu está vendo a Coca-Cola? Tu está vendo a nota? O nome disso é fé natural, beleza? Existe a fé sobrenatural que eu expliquei para vocês um pouco antes, que é a fé teologal, que a gente recebeu no batismo. Quando que a gente acessa ela? Quando a gente tem um ato de fé exercida na sua linguagem, experiência pessoal com Jesus Cristo. Deu para entender? E além dessa fé, tem a fé que a gente está falando aqui agora, que alguns chamam de expectantes, mas é uma fé turbinada. Deu para entender? O que é uma fé turbinada? Porque você precisa acreditar. Então vem o dom para poder dar uma turbinada na tua fé para você poder acreditar. Deu para entender? Então, comumente, grandes feitos, primeiro a pessoa vai acessar essa fé aqui. Primeiro o Espírito Santo vai dar uma turbinada, porque se ela não acredita, como é que ela proclama? Como que você dá aquilo que você não tem? Tá entendendo? Então, tanto a pessoa que vai receber vai passar por esse dom, quanto a pessoa que vai proclamar. Porque ambos precisam acreditar. Isso é fé carismática, isso a gente pode chamar, para você entender, de fé turbinada. Deu para entender? É uma confiança profunda na ação de Deus. É ela que sustenta os milagres, as curas e renova a esperança. Deu para entender? Então, após esse dom, tem o dom de milagres. E aí, o dom de milagre, o que é um milagre? É algo que é sobrenatural. Ou seja, saiu do natural, adentrou no sobrenatural. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No início da minha caminhada, há uns 16, quase 17 anos atrás,
acho que 16, eu já tinha um ano já, mais ou menos, de caminhada. Eu fui com um irmão meu, porque no início eu não pregava, eu só acompanhava os meus irmãos que pregavam. E eu brigava com Deus, eu falava assim, Senhor, para de mandar pregação. Eu sonhava pregando, acordava pregando, orava em língua sonhando e tudo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor manda essas coisas para o meu coração, mas ninguém me chama para pregar? Quem que vai chamar um ex-drogado para pregar? Quem que vai chamar um cara vagabundo que queria se matar para pregar? Aí Deus falou bem assim, por que você está esperando um convite para pregar com o microfone? Por que você não vai pregar nos ônibus, nas esquinas e nas bocas de fumo? Então, aonde eu comecei a pregar primeiro foi lá. Inclusive, eu nem gosto de microfone. Eu uso porque é instrumento hoje do ministério. E eu nem gosto de pregar para quem está sentado igual vocês. Eu gosto de pregar na rua, um ambiente hostil. O cara tá com baseado na mão, o cara tá drogado, você sai de casa para pregar, entra dentro de uma boca de fumo, põe a mão na cabeça da pessoa e o pau quebra e o Espírito Santo revela e faz. Uma vez eu tinha outro crucifixo desse aqui. Eu estava andando com os irmãos, entregando sopa para morador de rua. A gente estava passando numa rua, e eu sou meio maluco, eles me chamam de doideira, eu era meio doido no mundo, eu sou doido para Deus. E aí eu peguei uma cruz dessa que eu tinha, não era essa não, que é aquela eu perdi naquele dia. Eu botei para fora do carro assim, ó, na frente de um boteco e falei assim, devia ser 1h da manhã mais ou menos. Deus ama vocês! Deus te ama de madrugada é igual um tiro na testa, né? É pegar e valeu. E aí 2 caras ficou em pé na mesa. Eu falei, para o carro, vamos lá rezar. Ficaram em pé. Parou o carro, foi lá rezar. Rezamos com ele e tudo. Na hora que a gente botou a mão na cabeça, o homem começou a chorar. Aí eu falei, uai, o que foi? Ele falou, olha, estava tudo armado na chácara para me matar a minha esposa. Eu vim aqui beber para criar coragem. E vocês falaram do amor de Deus para mim. Esse é um ambiente hostil. Aí que o dom faz, porque a gente não faz. Eu tenho capacidade de fazer nada. Enfim, vamos lá. Falando de dom de milagres. Aí uma vez meus irmãos pregando, e eu tinha um Chevette, aí eu fui levar ele lá na chácara do Retiro. Aí tá bom, e ele pregando, quebrando o pau, um momento de Nossa Senhora. Aí tinha uma imagem, Nossa Senhora Aparecida, chegou no momento de oração, eu ajoelhei lá, de manhã cedo, não tinha tomado café, tava só o bagaço. Ajoelhei lá na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida e estava lá rezando pelo momento de oração que estava acontecendo, o povo repousando, pau quebrando para todo lado. Beleza. Aí quando pensa que não, chegou 2 homens atrás de mim, tocou no meu ombro e falou assim, irmão, será que tem como você rezar pela nossa irmã aqui? Porque ela tem câncer terminal. Eu falei assim... Eu por dentro eu já estava falando assim, oh meu Deus, você está de sacanagem comigo, né, Senhor? Câncer terminal, vou fazer o quê? Porque o lugar que eu estava era onde era uma comunidade de vida, e tinha uma senhora que tinha muitos dons, e muitas pessoas iam lá para receber oração. Mas como ela estava com uma fila muito grande, aí procuraram o pior de todo, o cara que estava ajoelhado aos pés de Nossa Senhora, não é porque é santa, é porque é o que mais precisa. 2 caras arrastando uma mulher com câncer terminal. Arrastando, porque ela não andava. Ela ficava assim, ó, prostrada assim, ó. Arrastada pelos 2. A cara dela chupada para dentro. O lábio dela roxo. Ela não mexia o olho. Só olhava para baixo. Aí eu falei assim, quem faz é Deus. Por dentro eu tava brigando, porque, claro, eu não sei como é que é a intimidade de vocês com Deus, mas eu falei, Senhor, o tamanho da pedrada. Faça alguma coisa, Senhor, misericórdia. Aí eu falei pro pessoal assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ali para perto daquela árvore. Aí levaram ela, era 2 homens carregando uma mulher, câncer terminal. Botaram ela lá, sentaram ela lá na sombra, e eu fiquei junto com ela lá, e eles saíram. A gente fez uma oração muito simples. Falou assim, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Se Tu queres, Tu pode curar essa mulher. Então, rezamos um Pai Nosso, Ave Maria, acabou a oração, gente, foi só isso. Tá bom. O pau quebrou lá, deu final do retiro, 5h da tarde, esse momento foi em torno de 9 a 9h30. Eu tenho memória fotográfica, eu tô falando para vocês, eu tô vendo a cena aqui. E aí deu 5 e pouco da tarde, eu estava indo embora. Na hora que eu abri a porta do Chevette para entrar, veio uma mulher correndo e me abraçou por trás e falou assim, muito obrigado. Quando eu olhei para trás,
eu não reconheci, porque era outro ser humano. Aquela mulher que eu vi de manhã, ela estava morta. Ela não caminhava com as próprias pernas. A pele dela chupada para dentro, olho para baixo, não caminhava só. Quem eu vi no final daquele dia, eu vi outro ser humano. Até a pele dela esticou, recobrou a cor. O lábio dela recobrou a cor. Eu nunca mais vi essa mulher. E quem fez a obra foi Deus. Isso é milagre. Foge do natural e entra no sobrenatural. Eu não consigo explicar, você também não consegue explicar, talvez você não vai acreditar. Eu vi, você pode desacreditar quanto você quiser, não me importa. Eu constatei com esse olho aqui. O nome disso é milagre. Precisa de fé. Tanto para quem proclama, quanto para quem recebe. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o dom de ciência. O dom de ciência, ele traz um conhecimento profundo além do natural e uma capacidade de discernir causas espirituais. O dom de ciência, ele é mais específico. Então, a pessoa que tem um dom de ciência, ela vai trazer uma informação específica que vai ajudar aquela pessoa no processo espiritual dela. Como eu disse, tem um irmão meu que tem o dom da ciência aflorado. Eu já vi o dom da ciência também. Talvez não tão aflorado quanto o dele. Mas o dele é específico. Por exemplo, o ironista Pudário tem o dom da ciência muito aflorado. É perigoso ele falar o CPF da pessoa. Eu já estava em encontros que eu vi ele pregando, que aí ele fala bem assim, não, essa pessoa está do lado de cá. Não, pode abaixar a mão vocês, né? Vocês não, ela está com a blusa vermelha. Teve um encontro que eu estava, ele falou assim, não, é uma senhora aqui. Ela está do meu lado direito. Ela ia aprofundando, você vê que ia aprofundando. Por quê? Porque tanta pessoa que precisava receber aquela graça não estava acreditando que era ela. E aí o dom da ciência foi de forma específica, aprofundando até chegar naquela pessoa, diante de uma realidade espiritual específica daquela pessoa. Deu para entender? Dom da ciência. Que é um pouco diferente do dom de sabedoria. O dom de sabedoria ele é mais amplo. A pessoa que proclama um dom, uma palavra de sabedoria, talvez não vai ser só para uma pessoa específica, mas vai ser para um contexto, para uma realidade mais ampla. Então ela vai trazer uma palavra de sabedoria que vai ajudar aquele grupo, aquele movimento, aquele ministério a progredir, a avançar naquele contexto espiritual. Então ela é mais ampla, vai servir também para aconselhar. Então, normalmente, quem tem um dom de sabedoria são aquelas pessoas que vão dar bons conselhos. A pessoa que você desabafa, senta para conversar, e aquela pessoa vai e traz, através do dom da sabedoria, uma palavra que, para você entender esse dom, você bem específico. Sabe quando você derruba a última peça de dominó? É quando a gente está tentando fazer do nosso jeito. Sabe o que é o dom da sabedoria? Deus mostra a primeira pedra. Aí você derruba ela, ela sai derrubando todas as outras. Deu para entender? Meu Deus do céu, dormiu, capotou, o que aconteceu aqui? A gente vai rezar, gente. Vocês dão conta? Vocês estão dormindo aí, pô? Deu para entender o que é o dom da sabedoria? Tá claro? O porquê que é importante? É importante a gente ter essas distinções e entender esses dons para a gente não fazer lambança, impor a mão, dar profetada. Ficar com medo de impor a mão, irmão, ser instrumento, eu não tenho que ter medo. Entendeu? Eu tenho que ter temor de fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Eu preciso fazer aquilo que é da vontade de Deus. Deu para entender? Meu Deus, o povo não responde mais. Misericórdia. Então vamos lá. O dom da sabedoria vai nos ajudar a saber aplicar a vontade de Deus, certo? E aqui o mais importante de todos eles, o guardião de todos os dons, o dom do discernimento. Gente, uma pessoa sem discernimento, ela faz um estrago grande. Eu nunca vi igual. Uma vez eu cheguei para ajudar num retiro a pedido de um sacerdote. Passei formação para o povo, aquela coisa toda, preparamos a equipe de serviço. Chegou lá no encontro, como era coordenador, era um casal, eles quiseram levar os filhos estavam brincando na piscina, tacando terror. O padre exortou e o povo não quis acolher. Aí o padre foi um pouco mais duro, rígido, e a coordenadora e o coordenador do encontro, de madrugada, eu estava na capela, rezando, chegou a notícia, os coordenadores foram embora. Ajuda a coordenar o encontro.
Gente, uma pessoa sem discernimento faz um estrago terrível dentro de qualquer lugar, movimento, empresa, casa, família, vocação, ministério. Quem é sem discernimento, dá vontade de dar paulada, não dá vontade de rezar. Pelo amor de Deus, tem gente que não tem discernimento. Então, o dom do discernimento, ele é guardião de todos os dons. A gente precisa interpretar se está na carne, se é o homem, se é o humano, se é Deus, o Espírito Santo, ou se é o demônio. Antes, sério o demônio? Sério o demônio. Você quer ver? Bom, lembra que eu falei para vocês sobre familiaridade? Eu sou missionário, minha família é missionária. Foi comum acordo, abrimos mão de tudo. Meus filhos automaticamente são missionários. Se estivesse aqui, na hora que eu começo a orar, vem os dois para cá. Levanta a mão e começa a orar. É familiar para eles, gente. Não tem como eu parar. Ah, não, tira as crianças daqui. É familiar, eles se sentem em casa. Até meu filho é autista, que era para ter medo de multidão e não está nem aí para a multidão, de tão familiar que é para ele. Ele quer impor a mão, ele quer rezar, eles oram em língua do jeito deles, meu irmão, é familiar para eles. E aí um dia eu estava num momento de oração, chegou uma pessoa e começou a orar em línguas de um jeito muito estranho. Logo meu coração ficou inquieto e meus filhos começaram a chorar. Logo o dom do discernimento acendeu uma luz, falou: isso aqui não é de Deus. Agora eu não sabia se era do homem ou se era o demônio. E aí onde entra o discernimento, porque às vezes não vai ser estalando o dedo, vai ser um processo. E aí quando isso aconteceu, eu já coloquei um pé atrás. E aí aconteceu outro momento, em outro lugar, distante, e tal, essa pessoa estava lá, foi a mesma coisa. Aí depois eu tive a oportunidade de chamar aquela pessoa para conversar. Qual foi a primeira pergunta? Eu falei assim: você tem vida sacramental? Por quê? Porque quando você tem vida sacramental, você diminui a atuação do demônio. Eu não estou falando que você anula, mas você diminui. Deu para entender? Então imagine quem não tem vida sacramental. Isso aqui é tão sério que a gente vê Judas. Judas, ele estava tão indiferente que Jesus, na Santa Ceia, ele fala bem assim: um de vós há de me trair. E aí os mais próximos perguntam: quem? Judas estava lá, meu irmão. Ele não ouviu, e aí Jesus vai ali e fala assim: aquele que colocar o prato, a mão no prato junto comigo. Ele não ouviu e foi lá e colocou a mão. Tem gente que está dentro da igreja e é tão indiferente, está tão consumido pelo pecado, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, pela luxúria, pela inveja, pela ira, que a pessoa está diante de Deus e não enxerga ele. Ele falou: um de vós há de me trair. Aquele que botar a mão no prato junto comigo. Ele foi lá e colocou a mão no prato. Depois que ele comunga em estado de pecado mortal, o demônio consome ele por inteiro. Ou seja, possessa ele. Ao ponto de que Cristo não fala: Judas, vai lá e termina o que você começou. Mas ele se direciona ao demônio e fala assim: vai lá e termina o que você começou. Ele não fala: Judas, vai lá, porque já não era mais Judas. Deu para entender? Sim ou não? Então é sério a gente discernir se está agindo no Espírito de Deus, no humano, porque hoje em dia a gente está numa geração muito emotiva, muita dependência emocional, né? Imagine, a mulher está fragilizada em casa, sofre, o marido é um poço de ignorância, bruto, trai ela, na noite chega tarde fedendo mijo, fedendo boteco, fedendo cachaça. Aí, pô, chega uma pessoa, gente boa, lá do grupo, dá um abraço caloroso, dá um... Rapaz, toma cuidado com isso, porque senão dá uma brecha do demônio. Então tem muita gente com muita dependência emocional e que leva muito para o humano. Ah, Deus está colocando no meu coração aqui, que vou... Pô, tu conhece a história da pessoa toda. Como que Deus está colocando no teu coração? Tanto é que quando eu tenho que rezar por alguém que eu conheço, eu tenho dificuldade, eu chamo outra pessoa. Porque eu conheço a vida daquela pessoa, como eu vou ministrar oração e falar assim: ah, Deus está colocando no meu coração aqui, isso, isso e isso. Mas eu sei que isso está acontecendo, como que é Deus? Então a gente precisa discernir se é Deus, se é humano ou se é o demônio. E aí eu perguntei para essa pessoa bem assim, eu falei bem assim: você tem vida sacramental? E ele falou: não, porque eu estou morando junto. Ah, meu irmão, aí eu falei: agora foi, pô. Por isso que quando ele ora em língua, meus filhos choram. Todo mundo fica incomodado, porque isso aqui não é humano, isso aqui é o demônio. Aí eu falei para ele assim, eu falei: ó,
nunca mais ore em língua em público até você voltar à sua vida sacramental. Porque você não está sendo movido pelo Espírito Santo. Mas como que chegou a essa conclusão? Processo de discernimento. Primeiro eu perguntei se ele tinha vida sacramental e ele falou que morava junto. E foi mais, eu falei bem assim, você já acessou macumba, espiritismo, candomblé, cartomância? Ele falou, eu já acessei cartomância. Bruxaria, magia, espiritismo são brechas enormes que se abrem para a ação demoníaca. Então ele não tinha vida sacramental, tinha acessado búzios e cartas de tarô. Ou seja, quando ele orava em línguas em pecado mortal, tendo essa brecha com magia negra, quem que era que orava nele? Tá vendo como a gente tem que ter discernimento? Então a gente precisa ter discernimento. Eu vou te dar outro exemplo. Existem momentos de oração onde pessoas são libertas rindo. Só que tem dois tipos de risada. Uma que gera paz e uma que gera arrepio. Se gerar arrepio é o demônio. Se gerar paz é uma libertação e a pessoa está rindo e sendo liberta. Antes, como que eu vou saber? Paz. Paz resolve tudo. Uma vez eu estava em Florianópolis numa missão, uma pessoa deu surto psicótico. Estava prestes a se jogar na beira da pista, a gente era coordenador de encontro. E aí eu vi a pessoa, eu falei, ele vai se matar. Eu fui por trás, abracei ele e me joguei para trás. Ele esperneou, conseguiu agredir outras 2, 3 pessoas que estavam junto com a gente. Uma força absurda. Aquilo era o demônio ou aquilo era um homem em surto psicótico? Aquilo era um homem em surto psicótico. Por quê? Porque em nenhum momento o meu coração perdeu a paz. Então lembre você, servo, tudo que rouba a paz é o demônio. Ou é humano. Então, toda ação demoníaca vai roubar sua paz. Toda ação divina vai estabelecer a paz. Vai gerar consolação, conforto, alívio, paz, tranquilidade. Deu para entender? Discernimento dos espíritos. Então, a gente precisa entender. Porque, às vezes, a pessoa está sendo liberta lá e está rindo. A pessoa está rindo, uma alegria e tal, está dançando e tal. Às vezes, está só sendo liberta. Ou então, a pessoa está dando gargalhada. Aí você já sabe que tem alguma coisa errada. Como? Coração. Está em paz? Está inquieto? Deus vai te mostrar. Deu para entender o porquê que o dom do discernimento é o guardião de todos os outros dons? Porque a profecia precisa ir a julgamento. O dom da ciência e da sabedoria precisa ir a julgamento. Ei, até o demônio realiza milagres. Então a gente precisa identificar se aquele milagre vai levar a pessoa à conversão, à mudança, à paz, à consolação, ou se aquilo ali é só um espetáculo demoníaco. Deu para entender? Então eu falei para vocês sobre os 9 dons efusos. Tentei detalhar o máximo possível, mas tem questão de tempo aqui, a gente ainda tem que rezar. Então, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, depois me procura. Se eu não souber, a gente corre atrás. Se eu souber, a gente esclarece na hora. Tem um sacerdote aqui, o padre também, ser muito próximo. Então, consulta ele também e a gente vai estar aqui até amanhã. Até amanhã vocês têm que me engolir. Amém? Amém. Então, agora a gente vai para o momento de oração, certo? Para a gente fazer o nosso momento de oração, só quero explicar uma coisa aqui para vocês. Não é mágica. A ação do Espírito Santo não é mágica. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Não é só no encostar a mão. Tem situação que o Espírito vai inspirar em tocar a mão, em impor as mãos. Tem situação que não. Você quer ver? Eu acho isso engraçado, porque tem uma briga aí dentro do movimento, mas não é o movimento em si, ele é maravilhoso. Mas existem pessoas dentro de alguns movimentos que tentam desvirtuar a coisa que é boa. Você quer ver? Tem gente que fala assim, o grupo é de oração, não é de pregação, porque tem gente que só prega, mas não ora. Não é assim? Aí se você só ora, eu falo, mas você não pregou. Aí entra noutra confusão. Então você tem que pregar e tem que orar, é o equilíbrio, não é assim? Tá, agora eu vou te explicar. Pedro, em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz assim, enquanto ele pregava, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Você acha que Pedro encostou a mão em mais de 3.000 pessoas? Mas está lá naquela palavra que diz assim, enquanto ele pregava, eu já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo
durante a pregação. E depois com a imposição das mãos. E depois sem precisar de impor as mãos. Tá vendo que não é do jeito que eu quero ou que você quer, é do jeito que Deus quer. Agora aqui tem um detalhe. Uma vez eu perguntei para Deus, eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Porque antigamente era um poder, meu irmão. Não ia para os lugares, era estádio, era Mané Garrincha, era tudo lotado, o povo caía da arquibancada que bolava, caía no chão inteiro. Falava, morreu, meu irmão. Você chegava lá, depois tava a pessoa sorrindo, falei, meu Deus do céu. E aí hoje em dia você vai rezar, uma frieza, meu irmão. O povo parece que... Aí eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, será que é eu? Será que é os pregadores? Será que é os profetas? Será que é os homens, as mulheres de Deus? É a gente que está fazendo errado? E aí eu abri a palavra de Deus e Deus me mostrou na palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim. Diz que após Salomão ter dedicado o templo a Deus, diz que ele ofereceu um holocausto. E quando ele ofereceu um holocausto, escuta essa palavra que você já ouviu e gosta de falar, mas quase nunca está presenciando ela. Diz que o céu se abriu e veio um fogo do céu. Já ouviu? Ah, eu quero é o fogo do céu, né? Assim que eu falo. Pai, eu quero ver o céu rasgar e descer fogo do céu aqui, não é assim? Você está vendo o fogo do céu descendo? Eu quase não estou vendo mais onde Deus tem me levado. Sabe por quê? Deus me mostrou na palavra. O fogo do céu vir precisa de holocausto. Sabe o que é holocausto? Holocausto significa sacrifício vivo. Sabe por que a gente não vê fogo do céu? Porque o povo não tem mais a capacidade de se entregar inteiramente para Deus. Entrega só partes. A gente está numa geração picada, fragmentada. Não tem uma geração íntegra, onde a pessoa se entrega totalmente naquele momento e fala assim, Senhor, é tudo ou nada, eu te entrego tudo. Talvez quando eu sair daqui eu vou querer negar tudo, fazer tudo errado de novo, mas segura minha mão, porque agora, nesse momento aqui, eu entrego tudo sem reservas. Mas o povo chega no momento de oração, tem reserva. Tá com medo de borrar a maquiagem, tá com medo de chorar em público, tá com medo disso, tá com vergonha daquilo, o que vão pensar de mim? Ai, meu Deus, se eu cair no chão, eu vou ficar rindo. Ai, vai mostrar minha pança, minha barriga. Ai, eu tô chorando e tô rindo. A pessoa fica colocando limites e não se torna um holocausto. O que é holocausto? Sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Quando eu chego para Deus e falo, Senhor, eu não tô valendo nada. Eu sou um miserável pecador, mas hoje eu te entrego minha vida por inteiro. Transforma, consome, restaura, porque eu quero sair daqui lotado, para quando as pessoas olharem para mim, elas não vão ver mais um homem, elas não vão ver mais um drogado, um dependente, um viciado, um depressivo, um homem que tentou suicídio, elas vão olhar e vão ver um homem que aponta para Deus. Deu para entender? Quer ver fogo do céu? Faça da tua vida um holocausto. Quer ver fogo do céu? Se torne um holocausto. E o fogo do céu vai vir para te consumir. Isso que o fogo faz, ele nos consome por inteiro, vai arder, vai queimar, vai doer. Por quê? Porque vai exigir mudança, vai exigir compromisso, vai exigir fidelidade, 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 fidelidade. Sabe por que não vemos fogo do céu? Porque não está tendo fidelidade. Você quer ver? A gente reza uma oração que a igreja nos instrui. E se você meditasse nessa oração, você ia entender tudo. E ela diz assim, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Dos vossos fiéis. E fala sobre fidelidade 2 vezes. Então vai encher o coração de quem é fiel. Ah, mas eu sou fraco, sou pecador, sim. Mas faça igual a Abel. Abel fez uma oferta agradável ao Senhor. Porque a oferta de Abel era uma oferta de sacrifício, de holocausto, que envolve compromisso e sangue. Porque ele sabia que ele era um homem frágil e pecador, mas Caim, por outro lado, ofereceu frutas, um sacrifício ali, uma oferta de uma pessoa que se diz assim, não, eu não sou um pecador. E aí Caim, movido pela inveja, mata Abel.
Então ofereça na sua vida um holocausto e o fogo abrasador vai te consumir todos os dias. Você arrepiando ou não, você sentindo ou não, você chorando ou não, você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é uma pessoa que tem muitos dons, mas é uma pessoa que tem vida sacramental, que tem compromisso, que tem fidelidade, que tem perseverança, que tem conversão genuína, mudança de vida. Porque se a pregação que você escuta, o retiro que você participa, o grupo que você frequenta não te leva para a vida sacramental, não vale nada. Se a pregação que você escuta não te leva a chegar no sacerdote para pedir perdão e receber a absolvição e depois te levar para a Santa Missa para receber o autor de todos os dons, para que Deus vai te dar um dom? Se Ele mesmo quer andar contigo, você acha que falta dom para quem é amigo de Deus? Você acha que falta carisma para quem é amigo de Deus? Você acha que falta talento para quem está a serviço de Deus? Porque talvez tu fale, mas eu não oro em língua ainda. Mas eu não tenho um dom tal. Mas eu não tenho um dom tal. Meu irmão, se preocupe em ser amigo de Jesus. Porque se Deus quiser realizar milagre naquele dia, Ele vai pegar o pior de todos eles e vai fazer uma mulher com câncer terminal virar um ser humano novo. Porque é Deus que faz. Então a sua preocupação não é em ter muitos dons. A sua preocupação é ser amigo de Jesus. Vamos ficar de pé que a gente vai rezar. Só quem quer. Quem não quiser, está com preguiça, vai para lá. Quem não ajuda, não atrapalha. Quer ver o fogo do céu? Se torne um holocausto. É simples. Talvez você não vai arrepiar, talvez você não vai cair no chão, talvez você não vai gritar, talvez você não vai chorar. Mas se esse fogo fazer você sair daqui e fazer escolhas diferentes, mudar de vida, você está cheio do Espírito Santo. Tá, aí tá. Agora, se você sair daqui continuando fazendo as mesmas escolhas velhas, as mesmas escolhas antigas, você vai obter os mesmos resultados. Se o Espírito Santo que você clama não te leva a sair de grupo de WhatsApp que não vale nada, não te leva a vestir-se bem para Jesus, no lugar de revestir uma roupa vulgar, se o Espírito Santo de Deus não te impele a largar os vícios e a cultivar as virtudes, você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de você mesmo, porque não tem espaço para o Espírito Santo dentro de você. Agora, se você quer ser cheio do Espírito Santo, abre espaço. Antes, como que eu faço? Fala, Senhor, eu gosto de fazer isso, mas eu quero te entregar. Quando eu renunciei ao cigarro para Deus, aos pés de Nossa Senhora, eu falei, eu gosto de fumar. Eu tenho vontade de fumar, mas arranca de mim, Senhor. E aí veio uma palavra de ciência e falou assim, tem um homem aqui, com a carteira de cigarro escondida no bolso esquerdo da sua bolsa. E eu pensei, será que sou eu? Ele respondeu, é você mesmo. E eu pensei de novo, como que pode? E ele respondeu, pode, porque Deus está me falando aqui. Naquele dia eu entreguei aquela carteira de cigarro nos pés de Nossa Senhora para ela esmagar a cabeça da serpente. Assim como todo dia existe uma entrega total, renovada todos os dias. Todos os dias. Se caiu, levanta. Fraquejou, levanta. Mas todos os dias eu quero experimentar aquele fogo abrasador que me consumiu e que me consome. Se você quer, não é mágica, é na liberdade. Não dependa do pregador, eu sou muleta para você caminhar espiritualmente com a minha muleta. A minha vida não é parâmetro para você medir a minha vida como a tua. Você precisa se decidir e tomar a escolha que vai mudar a tua vida. Entre ser cheio do Espírito ou continuar vivendo na carne. Se você quiser entregar tudo, você, em nome de Jesus, vai ver o fogo abrasador te consumir. Antes, como eu faço isso? Se vira, dá o seu jeito. Porque eu lembro que Deus queria ver a verdade do meu coração, Ele quer ver a tua. Se eu ficar falando aqui, você não vai rezar.
Então feche os seus olhos e reza. Se você quiser abrir os braços, abra. Se você quiser se afastar de quem está do lado, se afasta. Eu estou